Boa noite para todos. É com muita alegria que a gente recebeu o convite para essa participação. Nós queremos agradecer primeiramente então a AME por ter dado essa oportunidade de estarmos aqui nesse evento fabuloso, fazendo com que nós espíritas possamos nos confraternizarmos, né? E ao mesmo tempo discutirmos em termos, discutirmos em cima de temas que são importantíssimos para que a gente possa compreender a realidade que nós estamos vivendo hoje, o momento que nós estamos atravessando na nossa existência, conflitos existenciais à luz da atualidade. A gente percebe a necessidade da gente parar para fazer determinadas análises, porque o próprio momento que nós estamos vivendo hoje, ele requer de cada um de nós análises mais profundas. Nós precisamos, através do conhecimento, através desse processo de ampliar a nossa visão, ter uma compreensão mais lógica do que está acontecendo a nível de mundo. Por exemplo, as nossas análises não podem ficar mais a níveis superficiais, a respeito dos vários acontecimentos que têm, de alguma forma, dado uma qualidade talvez negativa à sociedade que nós estamos vivendo hoje. É importante a gente analisar quais são os valores que estão sustentando a nossa sociedade hoje. E essa crise, por exemplo, não é? O que está fazendo essa crise? Qual que é a origem disso, a causa das crises existenciais que nós estamos vivendo no atual momento? Quais são esses valores que estão sustentando essa sociedade que ela apresenta alguns sintomas, alguns adjetivos, como por exemplo, os grandes pensadores falam que nós estamos vivendo uma sociedade hoje um tanto depressiva. Nós estamos vivendo um momento, conforme diz o grande Edgar Morin, que é um pensador da atualidade, ele nos fala que todos nós estamos atravessando no momento um processo de agonia planetária. Aí nós vamos então entender, quando Rui Barbosa ele falou em 1882, ele fez uma análise do momento em que o mundo estava atravessando, quando ele escreveu as seguintes linhas: de tanto ver o homem triunfar nas inutilidades, prosperar na desonra e crescer as injustiças e agitarem os poderes nas mãos do mal, o homem então chega a se desanimar da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Será que Rui Barbosa, já em 1882, ele conseguia prever o que a nossa sociedade ia passar? Ou será que a nossa sociedade antiga já estava vivendo também esse processo que a gente está vivendo hoje conturbado, esse processo que a gente poderia dizer um processo de crise de valores? A gente vai perceber isso. Mas será que, afinal de contas, o mundo ele está melhorando ou ele está retrocedendo? Conforme muitas pessoas comentam com a gente, parece que a gente está andando para trás, pelo menos no sentido moral. Mas Kardec também teve esse tipo de preocupação, quando ele via que o mundo já passava por essas crises morais. Quando a gente vai ver Kardec exatamente na questão 784 do Livro dos Espíritos, ele fez essa pergunta para o Espírito de Verdade. Vejam bem, vamos buscar essa afirmativa aqui. Ele perguntou o seguinte: a perversidade do homem é bem grande e não parece marchar para trás em lugar de avançar, pelo menos do ponto de vista moral? Ou seja, será que nós estamos vivendo um processo de retrocesso a nível moral? A Espírito de Verdade responde para ele: enganaste. Observa bem o conjunto e verás que ele avança, visto que compreende melhor o que é o mal e que cada dia corrige os abusos. Portanto, é preciso o excesso do mal para fazer compreender a necessidade do bem e das reformas. Então, analisando essa afirmativa do Espírito de Verdade, a gente vai perceber que provavelmente nós podemos estar num dos ápices, onde o mal está se manifestando. Mas a partir desse momento em que a gente percebe que o mal pode estar chegando ao excesso, aí que a gente percebe que vai nascer talvez a necessidade do bem e a necessidade da própria civilização, então, reformular as várias instituições que deverão formar essa sociedade do terceiro milênio. Aí a gente vai concluindo que, mesmo através dos vários conflitos que nós estamos vivenciando, essa entrada nossa no século XXI, ela deixa para cada um de nós a seguinte afirmativa: que nós estamos vivendo um século que ele precisa de ser construído. Nós estamos vivendo uma sociedade também que necessita do papel do homem nessa importante construção. Mas muito bem, nós vamos então entrar no nosso tema da noite. A proposta que foi nos dada
é justamente falar sobre o sexo e responsabilidade, não é? E dentro dessa temática, nós queremos deixar bem claro que a palavra-chave da noite é o termo educação. Porque provavelmente nós vamos perceber que é através dela que nós vamos conseguir desvendar os vários mistérios, e ela será, com toda certeza, uma resposta às várias crises existenciais que nós estamos vivendo. E nós utilizamos então, no primeiro momento, nós vamos fazer uma análise social de como é visto o sexo na atualidade. Nós pegamos como material de referência, nós vamos utilizar uma pesquisa, uma monografia qualitativa e quantitativa feita pela Universidade de Campinas, na Grande São Paulo. E essa pesquisa feita, essa monografia, ela tinha a seguinte metodologia: foram entrevistados grande parte da população de São Paulo em torno de qual a concepção as pessoas tinham a respeito do sexo e como as pessoas também elas se relacionavam nessa dimensão. Então apresentaram várias quantidades de opiniões, né? Lembrando a vocês que essa pesquisa ela foi feita em São Paulo no ano de 1980. Agora vejamos bem quais foram os resultados obtidos nessa pesquisa feita do Centro de Pós-Graduação da Unicamp. Perguntaram o que eles viam a respeito do sexo, qual que era o ponto de vista. Várias opiniões saíram, como por exemplo, forma de busca do prazer associado a lazer, entretenimento, saúde. Essa é uma das tendências apresentadas nas pesquisas. Como que as pessoas viam sexo? Ou uma outra opinião social: satisfação do desejo como uma necessidade, como uma dependência, vício. Outros entrevistaram manifestaram o seguinte: o sexo era visto como uma fuga, envolvendo situações, envolvendo também determinados conflitos do cotidiano. Outros viram como uma forma de realização conjugal, uma busca de uma completude para uma felicidade maior no matrimônio. Outras pessoas entrevistadas mostraram que o sexo para ela era uma busca do parceiro ou da parceira ideal para um processo de convivência sem qualquer tipo de comprometimentos futuros. Outros relacionavam o sexo como uma forma de cogitação de aventuras e envolvimentos, ou seja, novas experiências para um processo de amadurecimento pessoal. E a última, uma das outras hipóteses levantadas também nessa pesquisa, que o sexo era visto como uma forma de manutenção, tá certo? E um sustento financeiro. E finalizando, o sexo também era visto como uma necessidade primordial de relacionamento para possíveis uniões futuras. Essa era a pesquisa da Unicamp. Mas então, sintetizando tudo isso, nós vamos perceber como, segundo a pesquisa popular, as pessoas viam sexo, busca de prazer. Uma outra, diversão. Essa é a forma como as pessoas se relacionavam na área do sexo. Lazer. Vício. Dependência. Processo de dependência emocional. Fuga da realidade. Então o sexo nessa visão ele era visto como um escapismo diante dos problemas, diante das pressões que o mundo proporcionava às pessoas, em pleno era materialismo, em plena predominação do materialismo, ele era visto como uma fuga dessa realidade. Realização conjugal. Essa realização conjugal é no matrimônio, sim. É como uma busca, uma completude do casal conjugal. Aventura. Aspecto essencial para a manutenção de um relacionamento a dois. E depois como uma forma de sustento financeiro. Essa é a síntese dessa pesquisa. Mas muito bem, e depois, essa pesquisa foi feita em 1980, depois em 1990 foi feito relatórios em cima dessas pesquisas de acordo com as tendências, ou seja, o mesmo grupo de pesquisadores da Unicamp, eles levantaram uma outra pesquisa monográfica e trabalharam em cima das tendências levantadas há 10 anos atrás. E qual foi o resultado? A gente vai perceber através de um quadro apurado nessas estatísticas, segundo as opiniões apresentadas há 10 anos atrás. Qual que era o quadro de evolução, segundo esses pesquisadores? Podemos considerar que isso eram as consequências dessa visão e dessa concepção do sexo, conforme as pessoas se relacionavam. O aumento do número de depressões e novas doenças emocionais, frustrações, crise de identidade,
neuroses, ansiedades e outras mais doenças que fazem parte do nosso cenário atual. Doenças que nós estamos encontrando. Aumento da prostituição infantil e adulta no país. Infelizmente, isso é uma realidade muito triste, mas que nós estamos vivenciando. E às vezes nós vemos por parte até dos próprios poder, dos nossos governos, uma omissão com relação a esse processo, essa, digamos assim, essa crise social que está alarmando a sociedade hoje. Aumento elevado do número de separações, aumento elevado do número também de divórcios, alto índice de gravidez indesejada ou precoce. Isso nós colocaríamos acrescentando aí ausência paterna. Brasil, o 5º recordista de ocorrências de AIDS no mundo. Aumento do índice de suicídios após abandono do parceiro sexual, aquele que se envolveu sem nenhum tipo de comprometimentos familiares. E por fim, muito importante, que eu acho que merece a nossa atenção toda especial, a desvalorização e a perda da identidade da família. Então, em cima desse quadro apresentado, 10 anos depois, a gente fica questionando, mas será que mudou alguma coisa? Essa pesquisa foi feita em 90, nós estamos no ano de 2003. E quais seriam as tendências atuais? Será que amenizou? Será que evoluiu esses números aí, esses resultados apresentados? Por exemplo, a gente vai perceber ali, não é? O aumento da prostituição infantil e adulta no país. Mas nós que estamos convivendo em escolas, nós estamos percebendo que nós estamos convivendo com alunos hoje que estão enfrentando essa realidade. Nós temos alunos dentro das nossas salas de aulas que hoje eles são garotos de programa, garotas de programas também. Então o sexo ainda continua sendo visto como uma forma de sustento financeiro, uma forma de manutenção, sim. Brasil, o 5º recordista de ocorrências de AIDS no mundo. Será que, mesmo através dos programas levantados pelo Ministério de Saúde, o que aconteceu com esses números? Será que nós saímos desse ranking aí, sendo o 5º país de AIDS, que tem o número maior de AIDS? Não. Mesmo com todos os progressos de prevenção, de educação, nós ainda continuamos com números alarmantes. Nós fizemos um apanhado, nós temos hoje, atualmente no Brasil, em tratamento, registrado segundo o Ministério de Saúde, nada mais, nada menos que 237.580 pessoas em tratamento. Sendo que, desse universo aqui, quantitativo, 67% desses casos de AIDS residem na nossa região, ou seja, na região sudeste. Ela aparece em primeiro lugar, depois vem outras regiões, mas nós temos mais localizado na Grande São Paulo, no Rio de Janeiro e depois em Minas Gerais, com um número de 13.600 casos registrados hoje. E na Grande Divinópolis também nós já sabemos que são números bastante alarmantes, né? E com relação a outra daquelas tendências que a gente colocou aqui, ao índice de gravidez indesejada ou precoce, sem o pai, nós temos os números aqui em Divinópolis também. Vejam bem, em Divinópolis hoje nós temos o número de adolescentes que estão na faixa de 12 a 19 anos. Em 2000 foi registrado o número de 435 menores que se engravidaram, tiveram a ausência do pai, não é? E depois, no ano de 2001, esse número passou para 419 adolescentes, na faixa de 12 a 19 anos. E em 2002, nós temos nada mais, nada menos que o número de 414 casos. Esses são registrados nos postos de saúde constantemente, fora aqueles que não apresentam, não é? Mas que mostram realidades totalmente semelhantes a essa, ou até mesmo garotos adolescentes que são vítimas de aborto e que às vezes nem chegam no posto de saúde para poder fazer esse tipo de registro. Então nós vamos percebendo que essa realidade está muito marcante até os dias de hoje. E principalmente esses números que eu coloquei aqui a respeito da AIDS, ela traz uma nova realidade através das notícias que estão aparecendo para nós no nosso meio. Por exemplo, a AIDS hoje ela é considerada uma doença pandêmica. O que seria isso? Uma doença que ela não possui mais fronteiras. Uma doença que espalha a cada momento. E a gente vai percebendo que essa tendência ela vai se alastrando cada vez mais. E já temos grandes notícias, grandes informações de que a AIDS agora também ela já está no meio indígena. Os índios também estão sendo diretamente afetados através da doença da AIDS.
Então a gente vai percebendo que esse quadro ele evolui em proporções relativas, certo? A gente vai percebendo isso aí. Aí nós vamos analisar então um pouco sobre o lado espiritual, como que a própria espiritualidade vem fazendo essas considerações acerca da nossa atualidade. Nós vamos utilizar como referencial aqui Emmanuel, quando ele nos fala com relação à sexualidade: quanto mais for materialista a humanidade, mais se apresenta consumida, desequilibrada, e seus membros consumidores de droga e sexo em desalinho, sofrendo mais alta carga de violência, de agressividade, que conduzem aos elevados índices de homicídio, de suicídio e de corrupção. Emmanuel vem nos mostrar sobre as pressões que nós sofremos diante do materialismo, diante desse sistema que realmente faz esse processo de inversão dos nossos valores. É o questionamento que nós estamos fazendo na noite de hoje. Quais são os verdadeiros valores que estão sustentando a nossa sociedade, diante desses conflitos que nós estamos vivendo, principalmente nessa área, na área da sexualidade, que segundo o próprio Emmanuel fala, nos ensina, ele nos afirma nas suas obras, que raros são os espíritos reencarnados hoje que não possuem situações complicadas na área do sexo. Raros são eles. Utilizando Manuel Filomeno de Miranda, uma grande contribuição que ele traz para nós também, na obra Sexo e Obsessão, ele relata o seguinte: que cada vez mais chocantes as suas manifestações, ou seja, na área do sexo, elas alargam-se, arrastando jovens e crianças inadvertidos ao pau da depravação, face à naturalidade com que os veículos de comunicação de massa exibem-no, em atitudes deploráveis e aterradoras a princípio, para se tornarem naturais depois. A todo momento nós estamos ouvindo, mesmo na Semana Espírita, a força que o veículo de comunicação tem em nossas vidas. A televisão hoje, os meios de comunicação, eles invadem a nossa casa sem nos pedir permissão, sem pedir licença. Nós estamos vendo. Aqui também a gente analisar que temos muitos programas positivos também, mas hoje nós estamos concorrendo em matéria de valores negativos com a própria televisão. As novelas insinuantes. Basta perceber como que a gente está vivendo um processo de banalização do sexo. Hoje o sexo ele está se tornando um produto de consumo. Basta observar as propagandas que nós estamos tendo em vista hoje, que estamos assistindo, como por exemplo uma propaganda da Coca-Cola, onde aparece em letras bastante chamativas que o ficar ele é o real. Onde uma jovem vai colecionando a cada encontro novo, a cada aventura que ela encontra, ela vai colecionando latinhas de refrigerante no armário do quarto. Outras propagandas mais também insinuam uma fragilidade que nós temos na área do sexo, como por exemplo a venda de balas, se não me engano o nome é Free Gels, onde essas balas são vendidas com a moça totalmente despida, né? As balas elas estão sendo comercializadas juntamente com o corpo. Esses valores estão sendo veiculados, né, através da televisão. E nós estamos permitindo que isso entre dentro dos nossos lares. Interessante que as novelas que nós estamos vendo também, até Manuel Filomeno de Miranda nos fala, quando nós vemos a cena, nós achamos elas bastante pesadas, aterroradoras a princípio, mas depois nós fazemos com que essas cenas elas se tornem naturais. E hoje nós deixamos as nossas crianças assistirem televisão, assistirem todas as novelas que insinuam o sexo livre, sem responsabilidade. Jamais se deve esquecer que o sexo, como qualquer órgão que constitui o corpo, foi elaborado para a vida, e não esta para aquele. Respeitar-lhe a função, utilizar-se dela com dignidade, elevação, reflexionar em torno dos objetivos da vida fazem parte do compromisso para com a existência, evitando conflitos muito graves no trânsito das reencarnações. E quantos de nós levamos a vida pelo sexo? E a gente sabe dos sérios comprometimentos que o ser humano tem quando ele fortalece somente essa tendência na nossa vida. Os comprometimentos a nível afetivo, a nível profissional, a nível emocional. Quando essa tendência ela passa a ser mais atenuada na nossa vida. Isso é observado, basta perceber as pessoas que vivem para o sexo, né? E não o sexo para a vida. E sem dizer desse lado espiritual, que através do desenvolvimento desse processo de desequilíbrio que nós geramos em nós mesmos, nós estamos comprometendo
várias resistências. Porque para que nós possamos voltar ao nosso processo, né, buscar esse fio da nossa caminhada evolutiva, provavelmente, para podermos reajustar esses processos de desequilíbrios que nós queremos em nós mesmos, provavelmente poderemos levar não só uma vida, mas várias vidas para voltarmos ao nosso ponto de equilíbrio. Mas muito bem, aí nós vamos utilizar, para a gente poder entrar numa outra dimensão, nós vamos utilizar uma frase de um grande sociólogo marxista, que era Emile Durkheim, quando ele falava a seguinte frase, que o homem ele é produto do meio. Ou seja, conforme o meio que nós somos educados, é que nós formaremos as nossas tendências. Conforme o meio nos influencia, é que nós ditamos também os nossos comportamentos. Mas contrapondo a Emile Durkheim, nós vamos ver, no sentido espiritual, uma outra abordagem, que é de Emmanuel, quando ele nos mostra o seguinte: todo espírito ao reencarnar, ele é suscetível às influências que recebe do meio, podendo, por sua vez, vencer ou fracassar em sua missão, segundo as orientações que ele recebe dos pais e do meio, fortalecendo ou eliminando de si as suas más tendências. E automaticamente a gente vai perceber que as tendências que nós trazemos hoje é fruto da educação que nós recebemos, é fruto da educação que nós recebemos de nossos pais, é fruto da educação que nós recebemos do meio que nós estamos reencarnados, e de acordo com o lugar, a época, e de acordo com os paradigmas da educação que prevalecem nos nossos costumes, é que nós desenvolvemos as nossas tendências. Nós podemos fortalecer as nossas tendências ou também eliminar de nós determinadas tendências negativas. Todos nós somos projetos de vidas que viemos trabalhar em nós, né, nessa atual reencarnação. Aí nós vemos então um retrospecto da concepção sexual através dos tempos. Como foi a nossa educação sexual através dos tempos? Nós jamais podemos perder de vista, gente, o nosso processo reencarnatório, que nós somos resultados das várias concepções sexuais que nós tivemos através do tempo, porque foi isso que ditou os nossos comportamentos. Então nós vamos ver através da história que, no início da Idade Antiga, nós vamos ver o sexo visto como um instrumento de gozo, um instrumento de simples prazer. Basta voltar lá na antiga Grécia que nós vamos ver até mesmo o papel que a mulher ocupava nesse cenário. A mulher era tida como um simples mecanismo de reprodução. O homem tinha a sua vida, tinha as suas orgias, as suas grandes festas, os grandes banquetes, onde o sexo, então, ele era instrumento de gozo, instrumento de prazer. Aí a gente vai perceber também que foi esse processo que levou à derrocada de vários impérios. A própria busca, a utilização do sexo de uma forma desenfreada, ela foi a causa de derrocada de uma sociedade. Depois, com a evolução da história, o crescimento humano, nós vamos notar que o sexo, ele passou pela própria igreja romana a ser visto como uma noção de pecado. E esse mecanismo, então, ele foi utilizado também como um processo de flagelação da humanidade, um processo de alienação. Foi o processo do puritanismo. E depois, na evolução da história, nós percebemos, por volta do ano de 1940 até 1960, o sexo, então, ele foi visto como uma forma de liberação, mas era uma revolta ao próprio momento da história, né, onde o sexo foi castrado, onde ele foi visto como um puritanismo. Então houve ali por volta de 1940, o sexo na concepção ele foi liberado, como uma forma de revolta a esse momento castrador da nossa história. E a gente lembra muito bem que esse momento culminou nos anos 60 através do Woodstock nos Estados Unidos. E hoje, numa visão mais atualizada, nós vemos que o sexo hoje, com a civilização do consumo, nós sofremos a banalização. O sexo hoje passou objeto de comércio. Nós estamos sendo comercializados, essa nossa esfera da área sexual. Aí, utilizando Emmanuel, ele vem analisar de uma forma bem concreta a realidade. Vive-se na Terra a hora do sexo. O sexo vive na cabeça das pessoas, parecendo haver saído da organização genética onde se cedia. E no momento de transição de valores, campeia o absurdo e fantasioso, empurrando os cidadãos na direção do fosso da promiscuidade. Ou seja, numa crise de valores, os próprios veículos ideológicos sabem das nossas fragilidades e eles trabalham em cima dela, para favorecer objetivos como, por exemplo, o consumo.
Isso dita comportamentos, isso dita visão de vida e interfere no processo da nossa educação, ameaçando o matrimônio e a monogamia, conquistas valiosas alcançadas pela sociedade no curso de milênios. Como que a gente tem visto, como que está pegando tanto a moda do ficar? Mas não é só no lado dos adolescentes, não é somente no lado dos jovens. Os adultos também hoje estão preferindo muito mais o ajuntamento do que o casamento. A gente percebe essa dificuldade muito grande em assumir uma postura responsável diante de uma das maiores conquistas que a humanidade já teve até hoje, que é o casamento. E a gente vai ver no Livro dos Espíritos quando fala que o que seria a abolição do casamento na nossa sociedade. Aí sim, seria um retrocesso, seria o predomínio da natureza animal sobre a natureza espiritual. E a monogamia também, por sua vez, contrário à promiscuidade, contrário à poligamia, que seria você ter relacionamentos com várias pessoas diferentes, sem qualquer tipo de compromisso, sem qualquer tipo de responsabilidade. Nós estaríamos então retornando provavelmente à época da barbárie, a época em que a nossa sociedade não precisava de leis. A denominada mudança de comportamento dos anos 60, com a liberação sexual, tem muito a ver com a inspiração e a chegada de espíritos que estão retornando à Terra. Manuel Filomeno de Miranda ele vem falar isso para nós no livro Sexo e Obsessão, ou seja, muitos espíritos que fizeram parte desse movimento de liberação dos anos 60, eles estão retornando agora, no atual momento da nossa história, a fim de mais uma oportunidade de renovação antes da grande depuração que experimentará o planeta. Porém, conforme nós ditamos, eles trazem também tendências, porque eles são frutos da educação confusa e equivocada que viveram em vários momentos da sociedade, em vários momentos da história da humanidade, podemos dizer melhor. E esses espíritos que viveram esse momento de liberação e de sexo livre, então eles estão retornando para a nossa sociedade, e eles estão formando opiniões, formando comportamentos, e tem todo o direito também de aproveitar melhor essa oportunidade de crescimento na atual existência. Agora, vale analisar também que todos nós, espíritos reencarnantes, nessa ótica da imortalidade, nós também fazemos parte desse processo confuso na área da educação sexual. Tanto que nós vamos ver, Joana de Ângeles, que ela fala muito sobre isso. Ela fala sobre a insegurança que nós temos e o despreparo que nós temos em educar os nossos filhos. Mas não só os nossos filhos, mas a nós também. Por quê? Porque nós somos frutos de todo esse processo que a humanidade atravessou, de todo esse processo confuso, de todo esse processo turbulento. Em que hora teve um paradigma de liberação, outro momento teve um paradigma da castração, e assim por diante. E nós estivemos estagiando em todas essas épocas da humanidade. E hoje reflete diretamente na insegurança que nós temos em conversar com os nossos filhos sobre sexo. Na insegurança em transmitir algo que com certeza nós trazemos conscientemente, ou seja, na nossa mente, que nós vivemos aventuras traumáticas também da nossa experiência. Aonde estaria então, por sua vez, a solução para isso? Aonde seria o momento certo para nós fazermos essa compensação a nível de educação? Na educação. É a premissa básica da nossa noite. Por isso que nós dissemos, a educação é a finalidade pela qual todos nós estamos aqui. Para alcançarmos a evolução, nós precisamos de trabalhar também essa dimensão. Vejam bem, Leon Denis, ele vem nos falar que educação, onde o espírito esteja acima da matéria, e o sentimento acima dos interesses, assim os problemas da vida humana terão pronta solução. Ou seja, Leon Denis nos fala que enquanto nós não equalizarmos realidade espiritual com a realidade física, os problemas da nossa existência continuarão sendo insondáveis, continuarão sem solução. A educação tem esse papel, mas é uma educação bastante diferente da educação que nós temos hoje predominando na atualidade. Kardec vem falar depois, na questão 685, que a educação moral é a arte de formar caracteres a que se dão os hábitos. Quando o Espírito de Verdade passa isso para Kardec, aí nós vemos que o modelo de educação que a gente está vendo hoje, ela é um modelo inverso. Ela acontece da superfície para dentro, mas a educação tem que partir de dentro para fora. Porque quando o Espírito de Verdade menciona caracteres, ele fala sobre a personalidade, que é formada dentro de nós, para depois que sejam mudados, então,
os hábitos. Só assim nós veremos uma educação eficaz para transformar as várias instituições da nossa sociedade. E depois, em Obras Póstumas, Kardec vem mostrar uma frase interessante também, que afirma que a educação tem que ser um processo modificado. Uma sociedade só será justa e boa quando os homens que a formarem se tornarem, então, justos e bons. E qual que seria o modelo de educação ideal? Nós precisamos de um modelo de educação que tenha como resultado uma educação transformadora. Porque nós vamos perceber que durante toda essa vivência da nossa sociedade, a nossa sociedade somente reproduziu modelos. E modelos que talvez não foram tão positivos assim. A gente vai ver um historiador, Edgar Cayce, ele falava o seguinte, ou melhor, Edgar Morin, ele nos falava que nós hoje padecemos de referenciais. Porque o último referencial seguro que nós tivemos foi Jesus. E dali para cá nenhum se destacou tanto quanto o Mestre. Nenhum conseguiu fazer um processo de transformação na humanidade. Alguns isoladamente, conforme a gente conhece, que são poucos, podemos contar nos dedos. Mas nós estamos sem referenciais para podermos evidenciar esse processo de educação transformadora. O século mesmo mostra para nós, chega de uma sociedade que está sempre reproduzindo modelos. Agora nós precisamos de criar uma sociedade transformadora realmente. A educação para uma sociedade transformadora, como que ela deveria ser? Quais deveriam ser as características desse modelo de educação? Primeiramente, a educação tem que ser integral. Nós precisamos educar os nossos filhos não como simples homens, mas como espíritos que são e que somos. Porque nós também estamos participando desse processo. A educação tem que ter um caráter processual. Ou seja, é um processo constante, ele tem um início, mas ele não tem um fim. A educação tem que acontecer durante a nossa vida e nas próximas existências. Uma educação que introduza valores que vão servir para nós, não somente na vida atual, mas no decorrer das várias vidas que nós teremos. Uma educação para espírito, alicerçada sobre o conhecimento e sentimento. São os dois pontos básicos que nós não podemos perder de vista. Nós não podemos trabalhar somente a razão, somente a teoria, mas tem que ser desenvolvido também o sentimento, porque nós espíritos temos percepções e sensações, e nós somos então sensibilidade também. Uma educação baseada na autoridade, que é diferente do autoritarismo. A autoridade, para isso nós sabemos que para transmitirmos a educação para alguém, nós temos que dar o quê? O exemplo. Uma educação que tenha também o aspecto de interacionismo ou bidirecional. O que seria esse interacionismo? Nós sabemos que nesse processo de educação, quem educa também aprende. Nós sabemos o tanto que nós estamos aprendendo com os nossos filhos, o tanto que eles nos ensinam. Então essa educação, além de ser construída, ela tem duas direções. Ela é bidirecional, porque quem educa está aprendendo automaticamente. Os espíritos que estão vindo hoje, eles trouxeram coisas para nos ensinar e nós estamos aprendendo com ele. Nós vamos ver aqui na Guimarães Rosa também, quando ele nos fala que todos aqueles que nós cruzamos no nosso dia a dia, eles têm algo importante para nos ensinar. Independente de quem eles sejam, independente da posição social, independente da religião, independente de cor, de raça ou de língua, todos aqueles que cruzam o nosso dia a dia, eles têm muito que nos ensinar e nos transmitirem. Uma educação valorativa. Ou seja, uma educação onde nós não temos que, antes de qualquer coisa, introduzir os hábitos, não, mas introduzir valores importantes para sustentar uma sociedade. E uma educação desinstitucional. A gente participa muito de reuniões, onde às vezes nós percebemos os pais, as escolas falarem que é na escola que o filho precisa de receber educação. De forma alguma. Na verdade, o núcleo do processo educacional, enquanto espírito, o primeiro lugar primordial é na família. Temos que voltar a dar essa identidade aos nossos núcleos familiares. Mas na verdade também nós vamos perceber que a faculdade que mais se educa é chamada vida. Porque a cada momento da sua existência, pelo fato de ser uma educação processual, nós estamos aprendendo. A vida é a verdadeira faculdade que proporciona a todos nós oportunidades de entrarmos nesse processo educativo. Basta aproveitarmos as oportunidades que estão sendo dadas. E por fim, segundo Emmanuel fala no livro Fonte Viva, uma educação pautada em 3 valores: na compreensão, na fraternidade e também no entendimento.
Aí nós vamos perceber o que seria então esse processo de educação. Para nós espíritas, ela tem um sinônimo de quê? De transformação íntima. Mas ela tem que ter objetivo, ela tem que ter meta. Nós não podemos simplesmente educar por educar. Ela tem que ter traçado esses objetivos, eles têm que ficar muito bem claro para nós. Qual que é o objetivo da educação? Seria, com certeza, a cidadania plena, a cidadania espiritual. Interessante que fazendo um estudo sobre a cidadania, nos vários códigos civis que nós temos, a gente percebe que nenhum deles fala na necessidade de sermos também projetos para sermos felizes. Falam sobre liberdade, falam sobre direitos, mas nenhum deles coloca cidadania como direito à felicidade. A gente vai observando isso, e aí nós estamos vendo também o sentido da educação, que primeiro seria a nossa realização. Primeira realização, nós temos um projeto de realização individual, porque nós somos um projeto, cada um de nós temos um projeto, somos seres ainda inacabados, que estamos nos construindo a cada dia da nossa existência. Temos um compromisso individual conosco mesmos, da nossa realização, nos identificarmos com aquilo que nós gostamos, com aquilo que nós fazemos. E temos também, dentro desse processo de realização, uma realização coletiva. Na medida em que nós crescemos individualmente, nós podemos mostrar esse crescimento, levar esse crescimento também para a sociedade. São dois compromissos que nós temos para conosco mesmos. E nós temos direito à felicidade. Nesse momento a gente fala sobre cidadania plena espiritual. No livro dos Espíritos nos fala muito bem que todos que estamos encarnados e desencarnados, nós temos direito à felicidade. Mas a felicidade como tal é um processo que deve ser construído paulatinamente. Aí nós vamos ver a visão espírita sobre o sexo, que coloca essa educação sexual nessa dimensão também, de uma educação eficiente para a formação de uma sociedade. E como que nós espíritas vemos então o sexo? A doutrina espírita nos mostra que o sexo ele é departamento orgânico, programado para a reprodução da espécie. Constitui extraordinário investimento da vida, que aperfeiçoado se transforma em um feixe de elevadas emoções que exaltam a criação. É uma fonte geradora de felicidade, emulando o amor e a ternura, que expressa em forma de vitalidade e bem-estar. Através do sexo bem trabalhado, bem canalizado, bem entendido e bem vivido, nós buscamos a nossa completude. E depois, responsável pelos grandes envolvimentos na arte, na beleza, na fé, no conhecimento científico e filosófico, o sexo é sede de valores ainda não desvelados. E quando a gente começa a compreender, então, essa dimensão do sexo, visto sobre esse prisma, nós vamos compreendendo, então, o que é a sexualidade na nossa existência. O papel importante na construção da nossa felicidade quando nós nos realizamos na área da sexualidade. Quando mostra ali grandes envolvimentos na arte, nós podemos ver, por exemplo, uma grande Pietà, uma obra pintada, uma Mona Lisa pintada por Leonardo da Vinci, na beleza, na fé, um São Francisco de Assis, por exemplo, como uma forma de trabalhar de forma sublimada essas energias da sexualidade, no conhecimento científico e filosófico, é sede de valores ainda não desvelados. Aí muita gente pergunta, gente, mas aonde que está o prazer? Se a gente vê o sexo somente como uma forma de reprodução, será que nós também não temos direito ao prazer? Temos sim. Mas o sexo, como prazer, como um fim, ele leva à exaustão, ele leva ao desequilíbrio. O sexo é uma energia que tem que ser emulada ao amor, ou seja, ele é complemento do amor e deve ser trabalhada com sentimento. Aí nós vamos ver que na nossa visão, então, na visão espírita e na visão real, nós vamos perceber que o sexo, então, ele como tal, ele é resultado de um processo, ele não é causa de um movimento ou de um relacionamento, ele deve ser a consequência de um relacionamento a dois, porque através do sexo bem feito, bem compreendido e bem vivido, ele é uma forma de completude conjugal. O sexo é uma força do Criador na criatura, destinada a expandir-se em obras de amor e luz que enriqueçam a vida, igualmente condicionada à lei de responsabilidade que nos rege o destino. E é interessante que na medida em que nós entendemos o sentido da responsabilidade, é que nós percebemos então como que se dá o envolvimento da lei de causa e efeito em nossas vidas. Porque responsabilidade significa sermos responsáveis pelos nossos atos.
pelas nossas atitudes, pelos nossos envolvimentos, pelas ligações afetivas que nós também nos consociamos nas existências presentes e nas existências passadas também. É o que nos fala Emmanuel. Caminhando um pouco mais, nós vamos perceber que devemos dessa forma, compreendendo a responsabilidade que nós devemos assumir diante dessa temática do sexo, observar o que fazemos com essas energias genésicas, ou seja, o que nós fazemos das nossas energias sexuais. Como? Com quem? Para que nós utilizamos semelhantes recursos? Qual o fim que nós nos envolvemos nessa área sexual? Aí Emmanuel nos enfatiza que de tudo que dermos aos outros no mundo afetivo, os outros com certeza também eles nos darão. Isso expressa qual que é a qualidade do nosso relacionamento afetivo. Se nós queremos gerar no outro equilíbrio e harmonia, nós também receberemos isso em troca. Mas se nós geramos no outro desequilíbrio, desarmonia, perturbações, nós também receberemos isso em troca através da lei de causa e efeito. A vida sexual de cada criatura, ela é terreno sagrado para ela própria. E que por isso mesmo, abstenção, ligação afetiva, constituição de família, vida celibatária, divórcio ou outras ocorrências no campo do amor são problemas pertinentes ou a responsabilidade de cada um. Ou seja, nós podemos fazer da nossa vida aquilo que nós bem entendermos. Verdade? Ninguém nos impõe nada, ninguém nos proíbe de nada. Mas vejam bem, nós podemos decidir abstenção. As ligações afetivas que nós quisermos construir em nossa vida, nós podemos também. Podemos optar por uma vida celibatária, podemos pelo divórcio e outras ocorrências mais no campo do amor. São problemas pertinentes, mas que cada um de nós carregamos a responsabilidade individual diante dessas várias opções que nós temos liberdade de nos consociarmos à nossa vida. Obtém-se da vida o que se lhe dá, colhe-se o material de plantio. Ou seja, diante das várias opções que nós temos que ver o grau de responsabilidade e de comprometimento também que nós temos diante das nossas ações. Deus nos criou pessoas autônomas, nós somos livres para podermos aí construirmos o nosso projeto de vida, mas desde que nós nos responsabilizamos pelas consequências dos atos que nós praticamos, dos envolvimentos a nível afetivo. Nós vamos lembrar aquela frase maravilhosa de Saint-Exupéry, quando ela fala no Pequeno Príncipe, que nós somos responsáveis pelo que nós cativamos, mas nós somos também diretamente responsáveis pelos que nós lesamos, pelos sentimentos que nós contraímos. O êxtase e o contato sexual, desenvolvendo energias imensas entre os cônjuges de suas muitas finalidades, teriam o fim princípios da atração do espírito reencarnante. Essa é uma contribuição de Jorge Andréa, quando ele nos fala na obra Forças Sexuais da Alma, que ele fala que o próprio êxtase, o momento do contato sexual, o orgasmo que nós percebemos, ele tem como finalidade principal atrair, a partir daquele momento, através das energias no amor conjugal, atrair então um espírito reencarnante para o convívio dos pais. Essa energia, esse êxtase sexual, vejam bem, ele tem esse fim de trazer o espírito para que ele possa encontrar o caminho na sua nova mudança, na nossa mudança dimensional, ou seja, através desse momento de intimidade conjugal mesmo, o sexo construtivo, ele proporciona essa atração desse espírito reencarnante junto aos pais, que na verdade é um motivo de realização evolutiva, individual e do ciclo familiar. Jorge Andréa fala isso para nós em Forças Sexuais da Alma. Então a gente percebe que a sexualidade, bem compreendida, bem vivida, ela visa essa complementação, primeiramente no sensorial. Nós desenvolvemos os nossos sentidos e, consequentemente, isso nos amplia a forma de percebermos e de vermos a vida. Novos horizontes se divisam quando nós passamos a desenvolver os nossos sentidos. A gente começa a perceber os horizontes que transcendem os meros horizontes da matéria. Passamos a